dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Deus. Quero saudar os irmãos que estão na internet nos assistindo, sejam bem-vindos e também convido-os a frequentar o culto público, que é agora domingo pela manhã. O nosso assunto hoje é a viva esperança do cristão. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5. 1 Pedro 1, versos 3 a 5. A viva esperança do cristão. Diz assim a Escritura Sagrada: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O propósito principal desta carta é encorajar os crentes à esperança. Nós vimos a semana passada que Pedro, nos versículos 1 e 2, saúda a igreja com uma confortante doutrina, a doutrina da eleição soberana de Deus. O tema da mensagem de domingo passado foi Carta aos Eleitos. A eleição soberana de Deus que serve de encorajamento ao cristão, de nos dar suporte nas adversidades, confiança e satisfação. Tudo isso começa nesta eleição soberana de Deus e, segundo o que a gente vê no versículo 3, segundo a sua muita misericórdia. Misericórdia é diferente de graça. A palavra misericórdia muda a nossa condição. Nós éramos pecadores, perdidos, e nos tornamos filhos por adoção, uma compaixão. A graça muda a nossa posição de culpados para perdoados. Então, é esta eleição soberana, segundo a sua misericórdia, de ter escolhido você em Cristo Jesus, unido você pela fé, que então encoraja e nos dá força para suportar as adversidades com confiança e satisfação. Nesse instante, vamos orar, pedindo a graça de Deus. Pai, abençoa a leitura da sua palavra, a pregação. Tu sabes, ó Deus, o quanto isso aflige a minha alma, porque me sinto incapaz de transmiti-la, mas eu dependo completamente do Espírito Santo. Apesar de todo o meu esforço, o resultado vem segundo a sua misericórdia. Abençoa-nos e abençoa cada um que está ouvindo esta palavra de manhã e à noite, para que sejam edificados. No nome de Jesus, amém. A viva esperança do cristão ou da cristã. Os versos 3 e 5, conforme separamos hoje, ensina que fomos salvos para uma esperança que transcende as alegrias ou sofrimentos comuns à vida presente. O texto vai do versículo 3 ao 12, e é um hino de louvor a Deus pela salvação. Como é muito denso, eu então dividi em partes. E nestes versículos nos ensina que fomos salvos para uma esperança que transcende tanto as alegrias ou sofrimentos comuns à vida presente. E aqui o apóstolo Pedro chama de esperança viva, e é o tema do nosso assunto. Uma esperança que proporciona conforto, satisfação, acima de toda compreensão. Meu assunto, portanto, é este: a viva esperança do cristão. Dentro do contexto,
destaco 2 pontos. O primeiro ponto, que o diagnóstico aqui da carta é um sofrimento intenso. Se você observar o versículo 7, 1 Pedro 1, versículo 7, para uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso que ouro perecível, mesmo que apurado por fogo, reduz de louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. A igreja está passando pelo fogo da provação. Vocês dizem, né, pastor, que prova, que vale. A igreja, então, tem o diagnóstico de sofrimento. Mas Pedro, como presbítero, pastor da igreja, anuncia palavras de conhecimento e esperança para todo cristão que está aflito. Você está aflito esta manhã? O sofrimento é real. O cristão não ignora a dor e a ansiedade que o sofrimento provoca. A vida é dura mesmo, curta e incerta. Mas, por sua vez, somos encorajados pela regeneração para uma vida de esperança. Veja que a palavra, então, regenerados, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Embora a vida seja curta, dura e incerta, somos encorajados para esta esperança, nós que fomos regenerados, ou seja, recebemos o novo nascimento do céu pelo Espírito Santo. Através dessa regeneração, nós somos educados a passar pela aflição com esperança e contentamento. Nós estávamos dando graças a Deus pelo meu aniversário, e aí nós estávamos falando sobre filhos, e disse, eu não tenho sofrimento pelo Stefano, no sentido do que pode acontecer com ele, mas pelo sofrimento do mundo. Estar no mundo é um sofrimento. E a irmã Elisa me confortou o pastor, pastoreou o pastor. Diz assim, mas o nosso sofrimento é com contentamento. E é isso que esta carta exprime. Regenerados para uma vida de esperança e contentamento, apesar da situação difícil. O apóstolo Paulo trata isso dizendo, aprendemos a viver contentes em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Então esse é o meu primeiro ponto no contexto. O diagnóstico é de sofrimento intenso, mas nós recebemos a graça de nascermos de novo e experimentarmos esse sofrimento com contentamento e satisfação. Ainda no contexto, é importante destacar que, sob esse ponto de vista, para o crente, o sofrimento presente não é uma maldição, mas uma bênção. Em algumas linhas teológicas de seitas evangélicas, tudo o que acontece é maldição na vida do crente e falta de fé. O que é completamente oposto ao que nós estamos vendo aqui. A perseguição, a ameaça, a enfermidade pode produzir e produz na vida do cristão sensibilidade espiritual. Muitas vezes o sofrimento nos leva a renovar as nossas motivações. Ouvi o testemunho de um pastor presbiteriano, estava em dúvida sobre se estava com câncer ou não, 50% de chance. A aflição que ele passou nos últimos meses, ele não está, graças a Deus. E se estivesse também seria graças a Deus, mas nós nos alegramos, né? Então, alguém que entra no tubo de ressonância com uma dúvida assim, naquela posição de barulho incômodo, acompanhado de dúvida. Os fogos do sofrimento vai queimando as impurezas da fé, vai aumentando a nossa dependência de Deus. Não é verdade? E por fim, depois de experimentar o fogo do sofrimento, de ser purificados, de aprendermos a depender mais de Deus, a alegria e a paz que excede todo entendimento suplanta a aflição e a dor. Por meio do sofrimento, Deus molda o seu caráter. Deus molda o meu caráter, prova a nossa fé e nos prepara dia após dia para esta promessa
que ele nos traz. Então, estes dois pontos em termos de contexto, o diagnóstico é de sofrimento intenso, mas enfrentamos isso com paciência e alegria, porque fomos regenerados para uma nova esperança, e que, para o crente, o sofrimento presente não é uma maldição, mas geralmente redunda em bênção, pelo fato de nós dependermos mais de Deus, de purificarmos a nossa fé e de experimentarmos a sua paz. O que garante a esperança, a paz, nesses momentos de angústia? Que é aquilo que a igreja tem passado. A garantia está aqui. Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a ressurreição é a garantia da nossa esperança. A garantia não é o que você faz. A garantia não é aquilo que você espera, mas a garantia é aquilo que Deus fez na história da salvação. Cristo foi morto na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e a sua ressurreição, e somente a sua ressurreição, é garantia desta esperança em momentos de tribulação. Assim, a ressurreição de Cristo é o último prego no caixão da nossa velha vida. A ressurreição de Cristo é o último prego no caixão da sua velha vida. Não peguei do Hernandes essa frase, é minha, viu? É bênção aquele pastor. Se morremos com Cristo, irmãos, também ressuscitaremos com Ele. Isso aqui eu peguei de Paulo. Romanos capítulo 6. Esperança. O Espírito Santo aplicou a obra de Cristo em sua vida, e isto te regenerou, tornando você um forasteiro. Você se lembra de domingo passado, que é o forasteiro? Alguém que está, o outsider, ele está no lugar, mas não tem nenhum direito e normalmente é repelido. Estamos no mundo, mas não temos direitos no mundo. Você foi regenerado, está em Cristo, e Paulo diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Fundamentado onde? Naquilo que Deus fez no passado, ressuscitando Cristo dentre os mortos. Assim, as nossas raízes no mundo foram cortadas. Trabalhamos no mundo, nos engajamos na obra do Senhor, mas a nossa expectativa deve ultrapassar abaixo do sol e seguir para além desta linha. A nossa alegria em Cristo e a satisfação da ressurreição traz, portanto, expectativa, mas que vai além, excede em realizações e ultrapassa os momentos de alegria ou decepções do presente. Agora, algumas características dessa esperança que seguem no próprio texto, versículo 4 e 5. Primeira característica dessa esperança viva que recebemos pela ressurreição de Cristo e pela eleição soberana de Deus, é que ela é viva. Pedro nos ensina que ela ultrapassa a alegria de possuir bens neste mundo, a alegria de ter saúde, uma boa casa, pertences ou família. No sofrimento, nós temos maior consciência de que a nossa vida pertence ao Senhor. Muitas vezes, diante de um diagnóstico como a nossa irmã teve, como muitos têm, num quadro sombrio de desemprego, ou numa situação política como vivemos, ou na pobreza, em qualquer situação, nós perdemos interesse por alguns prazeres transitórios, como comer, beber, e nos apegamos mais a Cristo. O que nos interessa é a presença de Jesus. A morte de alguém que nos entristece, veja se isso confere com a sua experiência. Nos momentos de tristeza, de angústia, nós perdemos interesse por alguns prazeres deste mundo e nos apegamos com mais firmeza e queremos que Cristo venha, porque nós temos uma esperança viva. Nós temos tudo o que precisamos no presente. Já parou para pensar nisso? Mas ao mesmo tempo nada é nosso.
Nos momentos limites como esses que eu disse, o cristão percebe que a sua satisfação de estar em Cristo é incomparavelmente melhor do que usufruir dos bens temporais. Comida, bebida, saúde e tranquilidade. O presbítero Alessandro orou: aqueles que celebram, mas que não têm nenhuma esperança. Você que está aqui hoje, tem esperança? Você tem esta viva esperança em seu coração? Não por aquilo que você faz ou deixe de fazer, mas por causa da obra perfeita de Cristo e da eleição soberana de Deus, de que a sua esperança ultrapassa os limites deste mundo, porque Deus a realizou. Você crê nisso? A esperança do crente é viva. Segundo, a esperança do crente não se desfaz. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Vocês se lembram do que Jesus ensinou? O sábio edificou a sua casa sobre a rocha. E a rocha são as palavras de Cristo no Sermão do Monte. Contra esta casa, firmada na rocha, vieram o furacão, a tempestade, mas a casa foi preservada. E essa é a mensagem do versículo 4. A natureza da esperança que recebemos. E aqui, qual é esta esperança, portanto? A salvação, a glorificação especificamente. Nossa salvação no passado, fomos justificados pela fé, por causa da graça de Deus. Nossa esperança, nossa salvação no presente, santificação. E a nossa esperança no futuro, nossa salvação no futuro, glorificação. Esta herança, então, não se desfaz, incorruptível, incontaminada, duradoura. Os bens deste mundo, a sua família, as glórias são transitórias. Vocês sabem do esforço do atleta para ganhar uma medalha olímpica no esporte de alto rendimento. E nesta última Olimpíada, eu li reportagens que os atletas olímpicos estavam vendendo suas medalhas. Ouviram isso? E algumas medalhas de ouro estavam descascando. Pode isso? Quando o apóstolo Pedro diz imarcessível, e lá no capítulo 5 ele diz coroa imarcessível, é porque os atletas corriam no estádio das Olimpíadas em Atenas e ganhavam uma coroa de louro. Todo o esforço de anos colocava lá, mas não dava uma semana, você sabe que o louro acontece, né? Só serve para pôr no feijão. A esperança que nós recebemos em Cristo não é assim, ela não se desfaz. No Antigo Testamento, esta ideia de herança estava presente, e a herança era um pedaço de terra, a Canaã. Mas no Novo Testamento, a esperança ou herança é definitiva. Não é mais Jerusalém terrena, é Jerusalém celeste. Jesus, na nova aliança, transpôs a nossa esperança para o futuro, para o céu. Somos forasteiros. E eu sinto um chamado de Deus para pregar isso na nossa época. Por quê? Porque muitos teólogos modernos, inclusive da Igreja Presbiteriana do Brasil, querem colocar o reino de novo na terra. Querem colocar as suas preocupações de novo na esperança da terra, quando Cristo nos transportou para a esperança da Jerusalém celeste, de uma esperança que não se desfaz. Assim, a sua herança, recebida em Cristo, não se desgasta, não contém impurezas e está reservada. A palavra reservada significa fixa, inabalável. E dentro do contexto, vocês sabem, esses irmãos tinham sido desprezados por suas famílias. Tinham perdido o seu direito à herança familiar. Perderam a herança neste mundo, mas tornaram-se herdeiros do reino de Deus. Que conforto para uma igreja que está passando pela prova do fogo. A esperança do crente é viva,
a esperança do crente não se desfaz. E aqui um ponto mais longo, a esperança promove alegria em meio ao sofrimento. Versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Perseguição, humilhação, injustiça, violência contra a igreja não podem ser comparadas, diz Paulo, com a glória que há de ser revelada em nós. E aqui nós vemos que a salvação está pronta, mas não completamente revelada. Aguarda o tempo apropriado para isto. Na mensagem do apóstolo Pedro, a iminência do resgate final. Quando diz aqui salvação, é salvação no presente, da opressão. Mas a mensagem de Pedro é para que a nossa esperança, que é garantida por Deus, ultrapasse as circunstâncias que temos vivido. Pastor, nós podemos ser afetados? Sim, podemos ser afetados por toda sorte de males, oprimidos, mortos, maltratados, mas o ataque final de Satanás, estamos totalmente protegidos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Geralmente, passando pelo vale do sofrimento, volto aqui à expressão que vocês usam, que vale profundo, né? Geralmente, passando pelo vale do sofrimento, a gente sente: de que adianta a salvação depositada no céu, quanto eu estou aqui jogado neste mundo, no mar turbulento? E aí, muitas vezes, nosso coração age como Esaú, tomado por seu desejo imediato, pela fome, caiu, trocando o direito de primogenitura por um prato de sopa. Trocamos a nossa esperança duradoura, viva, por coisas deste mundo passageiro. Talvez você diga: de que me vale que a salvação esteja segura num porto bem tranquilo no céu, enquanto eu estou aqui levado pela fúria das tribulações? E por isso muitas pessoas estão procurando seitas que lhe deem uma resolução imediata dos seus problemas. Seitas humanistas, que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo e nem a sua esperança. O apóstolo Pedro antecipa respondendo essas objeções, dizendo que a nossa segurança está em Deus. Embora expostos a perigo, somos mantidos por Deus na fé. Por que mantidos por Deus? Porque é tão importante lembrar-se da regeneração efetuada por Cristo. Porque é tão importante lembrar-se da eleição soberana. Porque a sua carne e a minha carne enfraquecem. Nossa fé ainda está enferma pela carne. Nós constantemente nos acovardamos. Coisa mais comum é: pastor, estou fraco, estou desanimado, estou desanimada. Ainda bem, porque senão aí eu tenho trabalho. Se vocês estiverem todos bem, não tenho mais trabalho para realizar. Nós estamos enfermos pela carne. Esta é a condição do cristão peregrinando. Mas, se não fosse esta certeza que vem de Deus, nós nos acovardaríamos e retornaríamos aos pecados, ou viveríamos ansiosos e desesperados. Abatidos eu tenho visto os irmãos, mas desesperados não. O que consola também o meu coração. Quando o apóstolo, portanto, fala fé, e aqui tem um aspecto importante desta mensagem, que é a fé. Menciona tanto o poder de Deus para nos guardar, quanto a responsabilidade humana.
Apesar de Deus ter preparado tudo para nos proteger, você também deve usar a fé contra as astutas ciladas do maligno, contra as tempestades desta vida. Assim, a fé cristã, mesmo com esperança futura, não te torna um pessimista, não te torna indiferente. Você pode comer, beber, como nós lemos em Eclesiastes, desfrutar desses bens comuns, mas não deve se esquecer que a nossa vida não se resume a isto. Devemos laborar, cumprir nossa vocação no mundo com alegria, mas nossa vida não se resume a isto. Como eu disse, a salvação está pronta, mas está sob custódia. Ela será revelada, e salvação aqui significa arrebatar os filhos da opressão. E aqui trata da igreja. Quando no último dia, o Senhor resgatar os seus eleitos. É pelo exercício da fé que exercitamos, que usufruímos dos bens futuros. Calvino diz: a fé penetra nos céus e também se apropria para nós das bênçãos que estão nos céus. Então veja que é muito importante esse ponto. A fé nos faz usufruir destes bens vindouros no presente. E aqui é um exercício diário, cuja responsabilidade é de cada cristão. Quão fracos somos, mas nossa salvação é uma certeza. Quão fracos somos, mas a nossa salvação é uma certeza. Por quê? É sustentada por Deus. Somos guardados pelo poder de Deus, e aqui diz, este guardar é semelhante a um soldado bem armado, que está a postos e vigilante para proteger os seus. Assim, nós temos uma segurança não só no presente, mas também no futuro. E eu quero fazer apenas uma aplicação nesta mensagem hoje. Recentemente conversei com uma senhora, domingo. Muito bom poder visitar as pessoas e compartilhar o evangelho nas casas, como eu preguei na terça. Bom, visitei uma senhora que se considera evangélica. Não posso sondar os corações. Sobre a sua fé em Jesus Cristo. E eu fiz 2 perguntas. E eu quero fazê-las agora a você. A primeira: você crê de todo o coração na suficiência de Cristo para a sua salvação? Você crê de todo o seu coração na suficiência da obra de Jesus para a sua salvação? Esta senhora respondeu: sim, pastor. E você? A segunda pergunta que eu fiz: você tem certeza de que ressuscitará dentre os mortos no último dia? Que você tem uma herança permanente reservada no céu? Repito, você tem certeza de que ressuscitará dentre os mortos no último dia? De uma herança permanente reservada no céu? Você tem esta certeza? E a resposta dela foi que ela não merecia e que ela tinha dúvidas sobre isso. E talvez seja esta a sua dúvida também. Triste é o falso evangelho, ensinado maliciosamente, incompleto, voltado apenas para soluções de problemas e coisas terrenas do presente. Dia do empresário, dia do casamento, dia de não sei o que lá, dia de não sei o que lá. E que dia que vai vir a salvação? Nunca sabem, porque estão preocupados com as coisas deste mundo. E infelizmente, talvez nunca venham a conhecer o reino. Evangelho minúsculo que nada pode oferecer de concreto nas situações em que estamos à mercê do mundo, da doença incurável, da pobreza inevitável, das aflições que o mundo traz.
o evangelho humanista, materialista, que nada tem com a Escritura. Evangelho cuja preocupação única é livrar-se das angústias dessa vida, que não anuncia esperança, não anuncia a certeza de que somos salvos, que seremos livres da opressão e dos males no dia da revelação de Jesus Cristo. Uma esperança assegurada e firmada a todos aqueles que pela fé receberam o Senhor Jesus Cristo. Você não saia daqui hoje sem esta viva esperança do cristão. Que Deus nos ajude. Amém. Lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele. Posso me achegar